Confissão. A confissão, reconciliação, sacramento da penitência ou sacramento do perdão é um sacramento que envolve o perdão dos pecados perante um padre, presbítero ou bispo, que neste momento atua em nome de Cristo, e o recebimento do perdão divino das faltas confessadas e de uma penitência, reparação de danos causados pelo pecado. O sacerdote a quem se confessa os pecados é chamado de confessor, pois é instrumento da reconciliação da alma com Deus e testemunha da compaixão e da misericórdia divina. É praticado na Igreja Católica, na Igreja Ortodoxa e em algumas comunidades religiosas da Igreja Anglicana. A Igreja Católica une automaticamente com excomunhão qualquer sacerdote que revelar o que lhe foi dito em confissão e de quem ouviu, visto que é de fórum íntimo e totalmente secreto. Na Bíblia, Jesus Cristo deu aos 12 apóstolos o poder de perdoar os pecados. João, capítulo 20, do 21 ao 23. As igrejas cristãs que praticam a confissão ensinam que este poder foi transmitido ao clero, os sucessores dos apóstolos, que continuariam a transmiti-los. O poder de perdoar os pecados, porém, não deve ser conferido a qualquer um. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 22. Ainda que o valor deste sacramento não dependa da santidade pessoal do sacerdote, como em Romanos, capítulo 5, versículo 11. Pois o objetivo é evitar escândalos causados por pessoas despreparadas, que não compreendam este sacramento na sua totalidade. Arrependimento. Segundo o compêndio do Catecismo da Igreja Católica, além do perdão dos pecados conferido pelo batismo, é necessário o sacramento da penitência, porque a nova vida da graça recebida no batismo não suprimiu a fragilidade da natureza humana, nem a inclinação para o pecado, isto é, a concupiscência. Cristo instituiu este sacramento para a conversão dos batizados que pelo pecado dele se afastaram. Os atos dos penitentes são um diligente exame de consciência, a contrição ou arrependimento, que é perfeita quando é motivada por amor a Deus, é imperfeita se fundada sobre outros motivos e que inclui o propósito de não mais pecar. A confissão, que consiste na acusação dos pecados feita diante do sacerdote, a satisfação, ou seja, o cumprimento de certos atos de penitência que o confessor impõe ao penitente para reparar o dano causado pelo pecado. Devem-se confessar todos os pecados graves ainda não confessados, dos quais nos recordamos depois de um diligente exame de consciência. A confissão dos pecados graves é o único modo ordinário para obter o perdão. Resumidamente, a penitência desempenha a função de perdoar os pecados do indivíduo e assim alcançar a absolvição ou o perdão de Deus. Penas temporais. Mas o perdão obtido pela reconciliação não significa a eliminação total das penas temporais, ou seja, do mal causado como consequência do pecado já perdoado, necessitando por isso de obter indulgências e de praticar as boas obras, a fim de reparar o mal cometido pelo pecado. Se as penas temporais ainda não forem eliminadas durante a vida terrena, as pessoas que as têm necessitam de purificação no purgatório antes de entrar no paraíso. Cuidados pastorais. Sobre este sacramento, Bento XVI disse: o sínodo lembrou que é dever pastoral do bispo promover na sua diocese uma decisiva recuperação da pedagogia da conversão que nasce da Eucaristia e favorecer entre os fiéis a confissão frequente. Todos os sacerdotes se dediquem com generosidade, empenho e competência à administração do sacramento da reconciliação, limitando a prática da absolvição geral exclusivamente aos casos previstos, permanecendo como forma ordinária de absolvição apenas a pessoa. Exame de consciência.
o exame de consciência, que serve para o pecador rever e deliberar sobre os pecados cometidos e também as boas obras praticadas, é baseado nos 10 mandamentos, que é a base mínima da conduta moral correta de qualquer católico. Estas foram algumas curiosidades do sacramento da penitência, da confissão. Se você gostou, deixe o seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho da notificação e até a próxima, se Deus quiser.